Olá, boa noite. Como vocês estão? Estamos aqui novamente. Ficamos uma semana sem nos ver, mas hoje estamos aqui com a espiritualidade amiga nos acompanhando, Jesus, nosso mestre, pertinho de nós. E hoje nós temos um convidado para participar dessa live. Alguns conhecem, mas para quem não conhece, hoje o Leonardo vai me acompanhar nesse tema de grande importância que preparamos com muito carinho para vocês. Boa noite, Léo. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos que nos acompanham aí pela rede do Luz e Caridade, né, pelo Facebook. Confesso que é um tema muito gostoso de a gente conversar, mas uma responsabilidade muito grande, né? E conversava um pouco com minha esposa, um pouco ontem, né, sobre isso. Ela falou, Léo, mas você vai falar sobre morte? Eu falei, vamos falar sobre morte. É preciso falar, né? Mas vamos ver o que a Ângela preparou para nós e como que ela vai conduzir isso, para onde vai, né? Trazer um conforto para os corações, né? É um tema, assim, que eu falo, nós temos essa certeza, né? Que a morte existe e vamos passar por ela, que nós temos uma data de fabricação e temos, né, uma data de validade. E a gente tem que começar a encarar a morte com mais naturalidade. O que a gente está aqui não é querendo dizer para vocês que existe uma poção mágica para a gente passar pela morte de entes queridos e não sentir absolutamente nada. Pelo contrário, a dor é muito grande. Todos aqueles que já passaram por uma situação dessa sabem do que eu estou falando. É muito doído a perda. Então, o que a gente quer trazer aqui hoje para vocês é que falar de algo inevitável, mas que possamos levar com mais discernimento, com mais leveza. Isso não quer dizer que você não vá sentir dor. Vai doer muito. Mas Kardec trouxe-nos, através dos espíritos, a informação de que a morte não é o fim. Nós já temos comprovação disso. Os espíritos nos passaram essas informações. Diversos outros espíritas, médiuns, como Chico Xavier, por exemplo, através de sua psicografia, quanto conforto ele não trouxe, né, Léo, para tantas pessoas. Chico era a prova viva, sabe, das pessoas em desespero, querendo saber notícia dos entes queridos, e que vinham no momento certo, porque a gente sabe que o telefone é de lá para cá, não é daqui para lá, né? Com a permissão, eles poderiam vir e trazer uma mensagem de conforto. O que a gente quer deixar aqui bem claro é que a morte é algo que a gente tem que começar a tratar de uma maneira mais natural em nossas vidas e nos prepararmos para ela, porque a gente tem condição disso, né, Léo? Eu acho que nós, muito mais até do que outras religiões, né, falando um pouco do espiritismo, mas não só do espiritismo, nós precisamos começar a enfrentar as coisas com outro olhar, né, entender de fato o que isso representa e olhar para dentro da doutrina e trazer Kardec, né, e próprio Cristo, o que ele nos trouxe de informação. E aí eu venho um pouco mais na linha, talvez, doutrinária, porque para mim, como falar de morte é uma coisa assim mais natural, e era esse o receio da minha esposa, mas você vai falar para você é muito natural, para os outros nem tanto, né? Então, eu vou mais dentro da doutrina e deixo para você trazer um pouco mais do sentimento e da vivência disso. Você que já experimentou, passou por isso, né? Muito próximo, Sim. né? Mas eu começaria a nossa conversa assim. Nós temos o Livro dos Espíritos, que vai nos falar, já na primeira pergunta, o que é Deus? E ele vai trazer como sendo a inteligência suprema. Então, já traz um certo conforto aí, porque existe algo inteligente olhando por tudo, né? Então, quando nós fazemos o ato da prece, nós já acreditamos em algo além da vida, porque senão não justifica fazer a prece. E aí nós vamos vivendo as crenças que nós estamos acostumados e nós temos medo de falar da morte, né? Porque a gente, quando alguém morre, ou vira uma estrelinha, ou vira um anjinho, e é preciso começar a desmistificar isso para a gente ter uma educação sobre a morte. E é justamente esse conforto que a doutrina nos traz,
E é pautado nas obras básicas e na conversa nossa hoje que nós vamos tentar trazer a naturalidade disso para o dia a dia. Eu não sei se você sabe ou não, mas no passado, bem no passado, a morte era um evento social. A pessoa se preparava para a morte, né? Então, ficava como ia ser, como não ia ser um momento de reflexão da pessoa. Depois nós... Tem culturas que comemoram mesmo. Exato, né? E aí, quando entrou o positivismo, ele deixou de olhar para si, a morte própria, e começou a olhar a morte do outro. Então, nós começamos a exteriorizar a morte, e não mais olhar para dentro de nós. Então, é por isso que a gente fala hoje de morte, fala, pelo amor de Deus, vira a boca para lá, vamos falar de outra coisa, né? É nesse sentido que começou a mudar o sentido da morte, né? É verdade. E quando você fala que a gente tem que começar a mudar a forma de falar sobre a morte, isso não tem idade, porque quando se acontece a morte numa família, a gente tem que contar, não deve esconder, até daquele idoso que está com problema de saúde, até para uma criança, que às vezes fala, não vou falar que ela não vai entender, ou aquela coisa assim, virou uma estrelinha, foi viajar para bem longe, aquela coisa toda. Não, uma coisa que eu aprendi, escutando pessoas especialistas realmente em morte, que você tem que falar, se teve a morte, alguém desencarnou, tem que ser falado, independente do estado daquela pessoa, não se pode esconder essa informação, sabe? Então, isso tem que ser realmente conversado. É uma criança? Fala do jeito que a criança entende, mas não precisa fantasiar. Fala do jeito que entende, de uma maneira calma, tranquila, infantil, para que ela possa entender. Uma pessoa de idade que está um pouquinho com uma certa demência, mas que convive com aquela pessoa há muitos anos, com certeza, mesmo com a demência, ela vai perceber que aquela pessoa não está mais naquele ambiente com ela. Também tem que ser conversado, olhar e falar, mesmo que você ache que ela não entendeu o que você falou, mas no fundo, ela entendeu. Então, esse é um dos primeiros passos, e a gente tem que encarar a morte como realmente a liberdade do espírito que fica nessa gaiola carnal, né? É um momento, e quando, essa semana eu li no Facebook um texto do seu Antônio Sena, que faz parte do CELC, e ele falava justamente sobre a morte, e numa das frases ele colocou, toda vez que nós dormimos, nós morremos, porque é a hora que o espírito consegue se libertar dessa prisão que é o nosso corpo. Claro, ele está preso por um fiozinho prata, que a gente sabe disso, mas é o momento que ele está livre e que a gente fica totalmente inconsciente e o espírito está livre. Então, a gente tem que começar a buscar informações, ler bastante, nos preparar. E o que eu estou dizendo aqui? Dor. É normal a gente sentir, sabe? Chorar, colocar para fora. Afinal de contas, a gente conviveu anos. A perda, ninguém quer, sabe? Perder alguém. A gente tem, o ser humano tem aquele lado também egoísta, né, Léo? A gente não está preparado para perder, a gente tem aquele sentimento de posse. Só que a gente pode tornar e colocar na nossa vida a ideia da morte com um pouco mais de leveza. Lembra quando a gente trouxe no centro, num sábado, uma psicóloga especialista em morte também, Léo? A Cláudia, né? Aproveitar para mandar um beijo para ela. Conversei com ela esses dias, né? Devia ter pedido um material para ela para hoje, né? Ficava mais fácil. Verdade. E eu lembro uma coisa que ela falou naquela nossa reunião no sábado à tarde, que não era uma palestra, né? Era mais uma reunião onde a gente aprendeu bastante, que ela falou que a gente tem que se planejar para a morte. E as pessoas evitam de falar e não quer pensar. Teve uma época na minha vida que quando batia algum vendedor de plano funerário na minha casa, eu nem atendia. Eu não queria atender. Falava, Deus, mas você acha que tem cabimento uma pessoa vir me vender um negócio desse? Tá tão longe, né? Não, comigo não. E ela falou assim, gente, a gente tem que conversar com a família da gente. Tanto que eu coloquei isso em prática com os meus filhos.
eles já passaram pela perda do pai. Eu fiquei viúva com 43 anos. Eu não esperava nunca que fosse acontecer isso na minha vida, com 43 anos. Meu filho mais novo estava com 8 anos. Então, e a gente me pegou tão de surpresa que eu não soube conversar com ele o que ele gostaria que tivesse sido feito na morte dele. E um dia eu cheguei com meus filhos numa viagem dentro do carro e falei, vamos conversar sobre a morte? A minha filha meio que olhou assim, o do meio, mas mãe, isso é conversa? Eu falei, é conversa, e vou te explicar por quê. A gente tem que saber aqui o que, se eu morrer, por exemplo, eu quero que doem todos os meus órgãos que sejam bons. Eu quero ser enterrada, eu quero ser cremada. Eu tenho que deixar senhas, eu tenho que... Ó, tá, aquela caixinha vai estar todas as informações e as dívidas. A gente levando para um lado mais, né, de humor. Mas tem que ser conversado. E as pessoas fogem disso, Léo. Exato. Eu vou trazer de novo fazer a ponte, voltando à pergunta número 1 de novo, de Deus. E é tão importante a gente conversar, e às vezes a gente vai falar assim, estão falando da boca para fora, né? Então, eu vou tentar contextualizar tudo dentro da doutrina, para eu ficar um pouco mais confortável, tá? Você, porque já passou por isso, e eu imagino essa situação. Há um ano e pouco a minha avó veio desencarnar também, eu tinha um carinho muito grande, né? E é lógico que a gente fica, né, meio sensibilizado, triste, né? Faz parte. Mas quando a gente começa a estudar, entender, encarar esse processo da morte, porque para nós espíritas o processo da morte é apenas a morte do corpo, né? Continua. Mas tem muita gente que não crê nisso, né? Então, se a gente for olhar Deus, inteligência suprema, mas é uma inteligência que é justa e boa, como nós poderíamos imaginar a não reencarnação, né? Vamos começar a morte com a possibilidade de retorno disso. Como Deus seria bom e justo se nós não tivéssemos a oportunidade de retornar? Porque a gente olha hoje, tem muita diferença. Vamos olhar só para o lado social. Muita diferença social. Tem pessoas que têm deficiências físicas, intelectuais. Então, todos nós estamos, cada um, num patamar, numa evolução, passando por experiências diferentes. Se nós não acreditarmos nisso, que é justamente a doutrina que não acredita na pré-existência do espírito, ou seja, o espírito não existe antes da carne, né? Nós estamos colocando Deus como sendo um Deus injusto, como Deus que está sentado num trono e está marcando ali todas as nossas falhas, né? Então, ele está ali para nos julgar. E julgar é um defeito humano. Então, nós estamos trazendo Deus para a categoria de humano, coisa que ele não é. Não é? Então, é importante a gente olhar para isso. E a doutrina, o Cristo sempre falou de encarnação, e depois eu vou trazer uma linha de raciocínio do Evangelho, como é claro isso, né? Mas sempre falou de encarnação. Em 553, depois que o Cristo nos deixou, ou seja, 553 depois do Cristo, por interesses próprios, nós tivemos então o concílio, né, de Constantinopla, onde o imperador Justiniano tira o termo reencarnação, pré-existência do espírito. Então, para partir daquele momento para frente, o espírito seria criado para aquele corpo só. Morreu, acabou, por interesse. Então, nós tivemos o quê? O humano, material humano, definindo os padrões divinos. E aí nós começamos a acreditar nisso. Nós ouvíamos nossas mães falando isso. Teve a adulteração dos evangelhos, né? Então, por isso que ficou tão distante. Só que, mesmo assim, a doutrina espírita vem tratar justamente sobre encarnação, sobre espírito, sobre a conversa, o diálogo, o intercâmbio entre os dois planos, não só na manifestação, mas na prece. Mas muitos espíritas têm medo de falar. Nós estamos falando de morte na doutrina espírita. E eu acredito que a maioria tenha medo da morte. Você tem medo da morte ou não? Você sabe que eu não tenho medo da morte, mas assim, teve uma época que eu pedi assim para Deus que me levasse quando meus filhos tivessem encaminhado. Aí um dia eu ouvi assim, você sabia que ninguém é insubstituível? E não é mesmo. Se chegar a minha hora e Deus falar, tá na hora de voltar, eu sei que meus filhos não vão ficar desamparados, né? Alguma coisa
a espiritualidade, vai cuidar. Então, assim, eu não tenho medo da morte, mas eu acredito que as pessoas tenham por ser algo realmente desconhecido. Não é aquela coisa assim, olha, eu tenho vontade de conhecer o Canadá. Você sabe que se você comprar uma passagem, vai lá conhecer o Canadá, ótimo, consigo. Mas para ver como que é do outro lado, a gente não consegue. Então, eu acho que esse medo que as pessoas têm é de desconhecido. E o medo maior que eu acho que as pessoas têm é sofrer para morrer. Esse eu acho que é o medo maior. Mas quando a gente busca na doutrina, né, eu não vou lembrar a pergunta, mas Kardec pergunta aos espíritos, mas e sofre muito o espírito no processo de desencarne, desligar do corpo, no processo da morte? Aí ele fala, muito menos do que sofre em vida. Né? Então, às vezes nós temos uma preocupação tão grande, e é verdade isso, a gente tem medo do desconhecido, mas o desconhecido é um presente divino, que nos deu o véu do esquecimento, né, a fim de termos novamente experiências, e talvez com pessoas que nós falhamos lá atrás, ou que falharam conosco, né, a fim de fortalecer esse laço familiar. Então, a dor, que é o receio da maioria, nós passamos por ele a vida toda. A morte é justamente o livramento disso. E nós não aceitarmos, está aceitando que nós somos egoístas. Não é verdade? Porque somos egoístas. Até somos egoístas com as pessoas que partiram e que, com certeza, cumpriram o que tinham que cumprir aqui, deram a sua contribuição nessa encarnação e chegou o momento de partir. A gente não quer que vai, sabe? Não, independente da idade, Léo, a gente não quer, a gente não imagina, e é o momento que ela agora está se libertando, né, para a verdadeira vida. Então, a gente é egoísta até nisso. E chega um ponto... pode falar, desculpa. Não, desculpa, pode falar. Não, e chega um ponto que carrega aquele sofrimento, que depois a gente vai falar sobre essa parte do luto, que carrega um sofrimento por muito tempo, anos, esquecendo que está prejudicando também quem está do outro lado, que já se foi, né? A Odete, nossa amiga, ela coloca assim, ó, quando saímos de viagem, deixamos tudo avisado, onde estão nossas coisas, não é? Quando nós vamos viajar, a gente fala, ó, nós vamos para tal lugar, se precisar, a chave está aqui, a chave está ali. Por que a gente não trata essa naturalidade em relação à morte, né? Conversar e deixar tudo organizado. Por que a gente não pensa assim, bom, hoje eu acordei, Deus permitiu eu acordar, eu levantar, talvez eu possa ir embora hoje, talvez possa ser amanhã, talvez seja um ente querido meu, porque a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, mas não morrer no sentido de acabar, no sentido de voltar à nossa origem, não é? Então, por que a gente não pensa num programa? Bom, se hoje for o último dia, eu vou deixar isso aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer assado. E aí entra a reflexão de Santo Agostinho à noite. Coloca a cabeça no travesseiro, ufa, não foi hoje, mas o que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito diferente? Não é? Então, é nessa reflexão. E nós espíritas olhamos, de fato, só o corpo material separado do espírito. E aí, quando nós vamos na pergunta 134, Kardec vai perguntar, o que é alma? E aí vale a reflexão. O que é alma? Alma é o espírito encarnado, ou seja, o espírito no corpo. Mas o que ele era antes de ser alma, então? Bom, antes de ser alma, ele era espírito. Então, na verdade, o espírito sem um corpo, ele é o espírito. Quando ele tem um corpo, ele passa a ser a alma, não é? E aí pergunta, mas o que é o nosso corpo? E aí ele vai falar, nada mais do que uma massa de carne. Ponto. Somente isso. Então, a doutrina nos traz muito claro o que é o corpo, o que é a matéria, nada, é o que está dentro. Então, ficou muito claro que a preocupação nossa tem que ser interno, com aquilo que está dentro, e não com a massa de carne, né? É verdade. A preocupação hoje em dia é tanto, sim, a parte externa, que as pessoas não estão cuidando da parte interna. E na hora desse desenlace, o corpo bonito, maravilhoso, preocupante para aquela pessoa tá ali, né? Que vai, não sei, apodrecer ou queimar, ou o que a pessoa preferir,
E o interno? E o espírito? E a alma? Será que foi bem cuidada? É, exatamente, né? A gente não tem essa preocupação de olhar para dentro. Isso é um grande erro, né? Outras culturas têm, mas nós não. A gente não tem a coragem de encarar situações. Isso, e aí eu volto de novo, a doutrina traz isso muito bela. Não é de vez em quando que ela faz isso. Ela faz isso a todo momento, nos mostrando a vida futura, né? Que a vida real não é aqui. E eu vou trazer a linha de raciocínio de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele traz lá, no primeiro capítulo, não vim destruir as leis. Então, ele vem fazer a aliança entre Deus e o homem. Mas ele fala que precisa ter essa aliança, essa união, que é o Cristo. Ou seja, olhe para mim, porque para que você possa ter ligação com o Pai, é preciso ter uma caminhada, é preciso passar o que eu passei, né? E ele fala, existe um Pai amoroso, olha para o Pai, tem o porquê. Né? Então, é o primeiro capítulo do Evangelho. O segundo, meu reino não é desse mundo. E ele vai falar justamente, né? Vai abordar a vida futura, tem uma vida para frente. E aí ele traz o eixo de ensino como sendo a reencarnação. O terceiro, muitas moradas na casa do meu pai. Aí ele vai trazer mundos diferentes, mundos evoluídos e primitivos, e traz a escala espírita para nós ali, que são a evolução do espírito. Opa! Então, evolução do espírito, a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, vai dizer que todos nós nascemos simples e ignorantes. Então, partimos em algum momento todos iguais. Se hoje eu tenho diferença da Ângela, é porque alguma coisa aconteceu nessa jornada, não nessa vida, mas nessa jornada evolutiva. Né? Então, tem pessoas muito acima de nós, um Chico, por exemplo, se ele nasceu do mesmo ponto, como que ele pode ter essa diferença tão grande? É porque existe outra morada. Depois ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui, então, Jesus traz declarado a reencarnação. No 5, bem-aventurados aflitos, vai tratar das nossas aflições e vai mostrar o conforto. E 6, o Cristo Consolador, trazendo o Espiritismo, o Consolador prometido, para nos mostrar tudo isso, trazer o entendimento disso. Então, a doutrina é clara. A gente tem medo porque a gente não quer olhar para essas questões, né? A gente não quer. A morte assusta muito, porque é uma dor que atinge tanto o pobre quanto o rico, atinge a todos, né? É uma coisa que não tem como não passarmos por ela. E a gente tem isso nos livros, nos estudos nossos, mas é incrível, ainda hoje, quando vai se falar de morte, a gente fala, vamos mudar de assunto. É isso mesmo. Não tem jeito, né? E as pessoas esquecem também que essas pessoas que partiram, elas vão permanecer do jeito que elas eram conosco. Então, se eram pessoas boas, amorosas, lá do outro lado, elas também vão ser boas, amorosas. Se eram mais irritantes, egoístas, também vão carregar isso. E que a gente vai ter, sabe, oportunidade de poder manter esse contato, ou seja, na doutrina, ou seja, através de trabalhos mediúnicos de médiuns reconhecidos, nos sonhos a gente tem essa oportunidade, sabe, que é uma hora, né? Na prece, e a gente sente, eles mandam sinais para a gente. Então, a gente tem que ter essa confiança que eles estão em outra dimensão, mas vivos. E que a gente tem que lidar com a dor da saudade, sim. É uma dor que vai ficando mais amena, mas vai ter dia que vai doer mais. Vai ter dia que vai estar mais calma. Né? Vai ter dia que você vai lembrar, nossa, hoje está acontecendo isso, o fulano estava aqui, como ele gostava disso. É inevitável a gente lembrar de tudo isso, mas lembrar com alegria e gratidão por aqueles momentos vividos, não é, Léo? E aí a gente pega, né, a gente pensa que a morte, a gente colocou na cabeça que a morte é o fim disso, que é o fim do ciclo. Mas se nós trouxermos a morte como sendo a viagem mesmo, né, porque na verdade a gente estava viajando, voltamos para casa. A Gilda fala, é muito difícil falar da morte, é muito difícil falar, até para nós que estamos aqui tentando passar uma mensagem, é difícil, né? Mas é importante saber que a alma continua, que o espírito continua.
E a gente fala, mas eu vou perder os laços com as pessoas que eu gosto, com meus familiares. Não, o livro dos Espíritos traz que, pelo contrário, o Evangelho, pelo contrário, vai apertando esse laço familiar, porque aí vai tendo a experiência de retorno. Agora eu venho como pai, agora eu venho como mãe, venho como filho. Nós vamos nos acertando, nos ajustando, né? São os afins. É lindo ver isso. É lógico que é triste, mas é lindo, né? E a gente, quando fala em superar a morte, não é que a gente está falando para esquecer. Não é isso. Superar não é esquecer. Superar significa aceitar e continuar a viver. Olha, eu, assim, por experiência própria, tem vezes que eu ainda choro, e fazem 13 anos que eu sou viúva. E tem vezes que eu ainda choro, principalmente em algumas datas especiais, mas o meu choro é hoje um choro de saudade, mas de aceitação, sabe? Porque eu também não quero, eu quero que ele esteja bem onde ele estiver, se ele ainda não reencarnou. Vamos saber quantas pessoas que vêm e vai na família, é sobrinho que nasce, é bisneto, não é? Então, assim, a gente vai ter esses momentos que vai ter dia que vai estar um pouco mais melancólica, mas essa melancolia faz parte, nós somos humanos, mas não com revolta, não com raiva, não é, Léo? E aí, eu vou até colocar uma mensagem agora aqui do Chico embaixo, né? Ele vai colocar assim: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. E aí, por que eu trago isso? Porque faz parte, sim, o choro, faz parte, sim, o viver o luto, que nós vamos conversar, entrando já um pouquinho nisso também, mas vale muito mais olharmos para nós e ver o que nós estamos fazendo com as coisas, como nós estamos nos portando em sociedade, né, como pessoa, como marido, como mulher, como pai, como filha, como mãe, vó, enfim, todas as parentelas, né, tanto carnal como espiritual, mas o que nós estamos fazendo, o que nós estamos construindo, o que nós estamos, de fato, esclarecendo a nossa consciência e também levando luz para outros. E aí eu entro um pouquinho no luto, e eu confesso que aí o luto, para mim, é um pouco mais difícil de falar, até olhando mesmo pela doutrina, né? Porque eu olho o luto, quando a gente busca no Evangelho, o bem e o mal sofrer, ou seja, eu preciso saber sofrer. É isso que eu entendo do luto. Mas aí eu quero levar para você trazer um pouco a experiência e como você passou isso, né? Porque é muito fácil falar, é o bem sofrer. Ah, legal, é o bem sofrer, é sofrer, mas saber sofrer, né? O luto, o que é luto? Vamos definir, vamos já dar um significado do que seja luto. Então, o luto é tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos para lidar com a perda. Então, o luto é isso, tá? E do ponto de vista teórico, o luto normalmente dura 1 ano, do ponto de vista de psicólogos, de especialistas em luto. Normalmente ele dura 1 ano. O que eu posso dizer do luto para você é que eu fui uma vez num encontro espírita e escutei uma palestra da deusa Samu. Tem muitos vídeos dela no YouTube, vale a pena para quem quer assistir. E ela falava sobre o luto. E eu percebi, Léo, isso já fazia mais ou menos uns 5 anos que eu estava viúva. Eu percebi que eu não tinha vivido o meu luto como deveria ter vivido, sabe? Passar pelas fases, porque o luto tem 5 fases. E eu percebi naquele momento, falei, nossa, eu fiz tudo errado, porque o que acontece? Quando acontece uma morte precoce, assim, do jeito que aconteceu na minha família, eu quis me mostrar a forte para os filhos. Olha, essa não é a primeira família, nem a última que vai passar por isso, o pai de vocês se foi, mas eu tô aqui. Então, assim, eu chorava escondido deles. É da boca para fora, né? Eu sempre estava positiva, eu tentava amenizar a dor deles, proporcionando coisas materiais, que foi tudo em vão, porque coisas materiais não amenizam esse tipo de dor, acho que tentando tapar o sol com a peneira também, e eu percebi que eu tinha feito tudo errado. Então, o luto é muito importante ser vivido, e eu vou dizer agora as 5 fases do luto. A primeira fase do luto é a negação.
é um momento que parece impossível que você teve aquela perda. Você nega de aceitar, sabe? A gente não é capaz de acreditar que aquilo está acontecendo. Independente da forma que foi, né, aquele desencarne, a gente acha que não é real. A segunda fase é a raiva. A gente começa a perceber que aconteceu mesmo e a gente fica com raiva daquilo ter acontecido, sabe? Começa a se questionar, fica com raiva, começa a se perguntar por que aconteceu comigo, por que eu tenho que passar por isso. Então, a mistura da negação já passou para a raiva. A terceira fase é a negociação. É quando a gente começa a perceber que realmente existiu a perda, né? E a gente tenta negociar. Negociar como, né? A gente quer negociar com Deus. A gente quer ir direto nele, falar, peraí, como assim? Né? Isso, eu acho que isso eu não combinei, não. Acho que eu não Agora, combinei para leva eu também, né? a gente começa. E aí vem o quê? A negociação com Deus, de que aquilo. Será que dá para reverter isso que está acontecendo? Vem através do quê? Normalmente por promessas e sacrifícios, né? A gente, quando quer negociar com Deus, principalmente, não, olha, se você reverter essa situação, eu faço determinada coisa. Essa é a terceira fase da negociação. Aí vem a fase da depressão, que é quando a gente toma realmente consciência da perda. Essa é a fase mais difícil que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, as pessoas estão à volta, às vezes, normalmente, quando a gente está nessa fase da depressão, a gente não quer nem ouvir nada de ninguém, a gente não quer ouvir palavras boas, não quer lição de moral, a gente não quer, não está disposto com aquilo. Só que as pessoas mais próximas podem começar a perceber, sabe, e tentar ajudar aquela pessoa. Como? Ajudar como? Se ela não quer ajuda. Ligue de vez em quando, dá uma passadinha na casa, leva um livro, por mais que a pessoa não vai ler, mostra interesse, que você está ali, sabe? Você está ali se ela precisar. Tente fazer com que ela volte aos círculos de amizade, a participar de alguns eventos familiares, eventos sociais, para que ela não fique sozinha. A fase da depressão é uma fase muito complicada. E se essa fase da depressão passar um ano dessa perda e essa fase não passou, aí é o momento de você procurar ajuda profissional. É muito importante isso, Léo. Porque tem pessoas que carregam essa dor de uma forma não trabalhada por muitos e muitos longos anos. E elas morrem em vida por conta disso. E adoecem e desencarnam antes do que deveriam desencarnar, porque começa a se descuidar em todos os sentidos. Então, é onde a gente tem que tomar muito cuidado. E a última fase do luto é a fase da aceitação, que é a fase quando a pessoa realmente aceita, e mais assim, com paz, entendeu? Não com desespero, não com negação. Aí, nessa fase, aquele espaço vazio que ela sente dentro dela, ela começa a ter uma perspectiva de preencher aquele espaço vazio, sabe? Ela se sente capaz daquilo. Então, é a fase da aceitação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E se você tem alguém que perdeu alguém recentemente, ou você sabe de alguém que já perdeu faz tempo e está nesse processo, é a hora de pedir ajuda e ajudar a pessoa a passar por esse processo. Você sabe que essa deusa Samu, ela deu muitos exemplos, que ela trabalhou muito, muito frente a essas situações, dela lidar com pessoas que estavam numa fase tão depressiva e misturado com negação, que não acreditavam que o filho, sabe? Ela contou um caso de uma mãe que não acreditava que o filho está morto, porque é muito dolorido se perder um filho realmente. Ela não acreditava. Meu filho não está morto, meu filho. Ela teve que pegar a senhora, colocar dentro do carro, levar no cemitério. E ela olhou o túmulo do filho, ela falava: meu filho não está aí. Ela falou: seu filho está aí, seu filho se foi. E ela falou: eu vou tirar ele daí. Então tira. Ela falava assim para ela: tira, pode tirar. Aí foi quando a mulher levou aquele baque, assim, sabe? Então, tem situações que a gente realmente precisa ter um pulso e ajuda para conseguir passar por isso. Porque a gente sabe que não é fácil, Léo.
E eu vou me abster até de falar do luto. Eu vou falar do pós-luto, então. Não sei nem se tem o pós-luto, né? A Tem Deus, ela aceitação. é aceitação, né? A Deus, ela trabalha diretamente com pacientes terminais, né? Dentro de É, UTI, né? É um trabalho muito, muito pesado, né? Muito, muito intenso. Mas eu acho que a aceitação, né? O pós-luto, que eu vou chamar assim, né? Aceitei tudo isso. Então, é preciso eu olhar, de fato, para o que aconteceu, encontrar um significado maior em cima disso tudo e começar a tirar os ensinamentos dessas perdas, né, na nossa vida. O que isso significou para mim, o que isso não significou, quais foram as experiências que eu vivi, mas por que eu vivi isso, por que eu senti aquilo. Mas aí é uma fase que você tem que ter passado mesmo as fases do luto, tá na aceitação, né? Porque só quando a gente encara a vida, nós vamos conseguir o que aconteceu, né? A perda de um ente querido, de um ente próximo, é que nós vamos conseguir refletir sobre a nossa vida. Você disse isso, mas nós nos matamos todos os dias. Quando nós falamos de luto, né? Nós estamos falando do luto do corpo, né? O corpo, né? O espírito foi, deixou o corpo e tudo mais. Mas por atitudes equivocadas, nós nos matamos todos os dias, fazendo verdade. atitudes contrárias ao Cristo, por exemplo. E não viver o luto, ou viver o luto de forma, o mal sofrer, né, o revoltado, é estar nos matando de fato também. Porque não é isso que o Cristo vem nos trazer. E fica muito claro quando a gente vai no capítulo 5, ou nós vamos no sermão da bem-aventurança, e lá vai estar assim, bem-aventurados aflitos, ou seja, você está aflito. Mas o que ele fala depois? Porque serão consolados. Então, existe um consolo. O Cristo está nos falando isso. Olha, calma. Está aflito, mas vem o conforto. Calma. É preciso ter conhecimento, é preciso encarar, é preciso refletir, olhar para os aprendizados que isso trouxe. E aí você sai mais forte, né? Mas é fácil falar de fora. Então, por isso que eu falei, deixa eu falar até a morte do corpo e o pós-luto, né? Não é a aceitação, não, é o pós-luto. Não, e eu aquilo que você falou, bem-aventurados os aflitos, acreditar em Jesus, e assim, as pessoas que lidam com muita revolta, muita raiva disso, acreditam em Deus, Deus não, sabe, Deus quer o melhor para nós, nós fizemos escolhas, gente, tudo que passamos foram escolhas nossas, nós não lembramos, mas foram escolhas, e Deus sabe o que faz. Então, assim, quando a gente não aceita ou reage com raiva, ou, sabe, uma revolta, uma tristeza profunda, a gente não está acreditando nele. Né? Então, assim, sabe o que eu peço? Imagina quantas angústias, Léo, imagina quantas angústias poderiam ser amenizadas se as pessoas pudessem ter, sabe, em seus corações a certeza de que está em planos diferentes, ou por algum tempo, um ente querido está em plano diferente por algum tempo, porque é por algum tempo, né? Que para o amor não existe tempo, para o amor não existe espaço. Não seria, sabe, muito mais fácil? Os laços permanecem além túmulo. A gente tem que estar ciente, ter essa certeza. E, assim, hoje a gente quis aqui falar de uma maneira mais leve, porque diante de tudo isso que nós estamos vendo, que o nosso planeta está passando, a gente vendo perdas distantes, perdas próximas, então a gente achou que seria, sabe, um momento oportuno de a gente começar a trabalhar um pouquinho mais dentro da gente, com aceitação, e organizar a nossa vida para que a gente viva bem e morra bem também. Exato. E uma dica que eu dou, antes de eu dar a dica, eu quero saber se você quer acrescentar mais alguma coisa nesse nosso bate-papo, para a gente poder finalizar, porque a gente poderia passar aqui horas falando com vocês, Eu mas falei vamos para um você, pouquinho, um né? pouquinho. Eu falei para você, né? Não, eu acho que assim, antes de você falar um pouquinho do que você vai falar agora, ontem, né, eu mandei a mensagem para você, né? E
Ontem nós tivemos em carne uma trabalhadora do centro aqui, uma trabalhadora muito querida, que há muitos anos esteve à frente, né, do braço, um dos braços sociais da entidade, que não desencarnou devido ao Covid, pelo contrário. E aí nós falamos, mas, meu Deus, ela desencarnou hoje, eu vou falar amanhã sobre morte. Eu falei, Ângela, falamos ou não falamos, né? Vamos de lá, vamos de cá. Enfim, é preciso falar. Mesmo que o carinho, a saudade, e com certeza essa trabalhadora vai deixar muita saudade, até pela história que ela teve na entidade, né? É preciso falar de morte, é preciso falar de conforto, é preciso falar de consolo. Né? O Cristo não falou que ia trazer um consolador prometido, ou seja, o consolo, a doutrina, os ensinamentos. Então, acho que é de fato ter a fé viva. A gente ainda tem uma fé que ainda é muito abalada, né? Então, é ter essa fé no Pai, que não é fácil, e nem sempre a religião consegue fazer essa função de nos ligar ao Pai. Então, é por isso que fica tão difícil, né? E não esquecer que o nosso pensamento, a nossa energia, tudo aquilo que sentimos com relação àquele ente querido que se foi, ele vai sentir do outro lado. Então, que a gente possa demonstrar essa saudade, mas não com desespero e revolta, para que ele possa também estar em paz. E Exato. essa trabalhadora da casa, que foi a dona Zélia, muito querida, eu tenho certeza que ela foi acolhida e as nossas vibrações amorosas chegaram até ela, porque ela cumpriu seu papel aqui grandemente, né? Então, assim, cuidemos também da nossa energia quando alguém desencarna próximo de nós, sabe, para que ele também possa ter paz, consiga se refazer, se equilibrar, para depois o ciclo começar novamente, né, Léo? Exatamente. E para finalizar, eu falei para o Léo, tem um livro muito bom, não é um livro espírita, mas é um livro que eu recomendo demais, demais para vocês. Esse livro chama Precisamos Falar sobre a Morte. É de Catherine Mannix. Vou deixar aqui para vocês verem, ó. Precisamos Falar sobre a Morte. Essa Catherine Mannix, ela é uma médica, terapeuta, especialista em luto, em morte, na verdade. E ela, assim, conta nesse livro vários casos de pacientes terminais, pacientes não terminais, e ela aborda de uma maneira de como a gente deveria lidar com essa situação. Então, para quem tem vontade de ter uma leitura leve, de aprendizado, sabe, vale a pena. Eu tenho em PDF, tente baixar. Então, é a minha dica dessa semana. Busquem esse livro e traga mais ensinamentos, clareza no coração de vocês, e encare a morte como uma fase da vida da gente que pode, sim, ser uma fase e uma transição mais leve e com mais amorosa e mais natural possível. Não esquecendo que respeitamos a dor de cada um, devemos respeitar a nossa dor, mas superar. Não esquecendo que superar não é esquecer. Superar é aceitar e continuar a viver. Léo, eu fiquei muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Essas lives em dupla, a energia é outra, e eu queria falar muito desse assunto, mas eu precisava de uma companhia, e eu adorei a sua companhia. Gratidão por estar aqui comigo, tá? Eu falei que ia falar só um pouquinho, eu falei muito. Tá vendo? Eu agradeço o convite, né? Acho que é uma oportunidade ímpar. Eu queria já falar de morte tempos atrás, e com certo receio, inclusive, né? Ia muito mais pela parte da ciência, e não tanto pela parte do conforto. E foi uma live, sim, momentos deliciosos, né? A gente vê os comentários, vê o pessoal junto aqui. Acho que é agradecer por esse momento, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Que tem nos dado tanto de aprender e de compartilhar um pouquinho. Então, é isso. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, vocês em casa. Muito obrigada por estarem aqui conosco. A presença de vocês nessas lives, e a gente sente daqui a energia
boa. Se cuidem, acreditando que o Mestre amado Jesus e que a espiritualidade amiga cuida de nós, mas também nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e um beijo grande no seu coração, Léo. Beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus.